Você acredita em Deus? Por quê? Bom, eu não tô aqui pra questionar a sua fé ou pra atacar você, algo do tipo. Eu tô aqui porque eu passei muito tempo da minha vida acreditando sem questionar. Só que eu tava pensando, fé sem questionamento é realmente uma fé ou é um costume? Bom, eu vim aqui mostrar pra você, dividir com você as minhas pesquisas, as minhas reflexões e a gente vai ver a que lugar a gente vai chegar, né? Por isso que o nome desse quadro é Cheque, ou Fé em Cheque, Cheque Mate, eu não sei. Vão colocando aí nos comentários e a gente decide. Mas inteiramente com a intenção de dividir com você a minha jornada. 3 pontos pra gente começar a nossa conversa e expor aqui com vocês, né, alguma das minhas pesquisas. Vamos lá. O primeiro ponto, ele diz assim: Deus, ele é geográfico? Bom, eu já li a Bíblia algumas vezes inteira, claro, né? E assim, a Bíblia fala que Deus tinha dado, né, uma missão para os seus discípulos de ir ao mundo, anunciar o evangelho a toda criatura e etc, né? E foi o que a Bíblia fala que os discípulos foram fazer, né? Eles saíram por aí para anunciar o evangelho às pessoas que não conheciam, né? Para propagar o cristianismo. Mas enfim, como a gente consegue observar hoje, alguns países da América são cristãos, né? Assim como alguns países da Europa e alguns locais da África também. Mas nós temos todo o resto do mundo, né? A Ásia e etc, que não são cristãos, né? E aí a gente vem com essa reflexão: Deus é geográfico? Porque assim, você concorda comigo que tecnicamente as pessoas que nascem em países cristãos têm mais facilidade de se converter ao cristianismo e conhecer o cristianismo do que propriamente as pessoas que nascem em países que não têm essa facilidade, vamos dizer assim, né, essa vantagem geográfica. Então aí fica a reflexão: por que Deus ele não divulgou a sua palavra logo como única e verdadeira para o mundo inteiro? Porque nós temos diversas religiões, diversas crenças e tem uma variedade aí de coisa, não é mesmo? Então, se isso fosse absoluto, vamos dizer assim, as pessoas teriam mais facilidade de conhecer aquilo. Esse conhecimento seria propagado mais fácil, entende? Do que só esperar um ser humano para ele ir pelo mundo e anunciar e levar o evangelho. Ai, Natália, nós temos a internet agora, nós temos isso. Sim, eu acho válido, eu acho legal, interessante esse pensamento. Mas assim, gente, você concorda comigo que tecnicamente a posição da pessoa geográfica vai tirar a vantagem dela de conhecer melhor, mais fácil o cristianismo, né, e etc. Então é uma coisa que eu tenho refletido, gente. Tenho pensado muito sobre isso. E vocês vão ver que as minhas reações são totalmente naturais, porque eu nunca questionei, eu nunca pensei sobre isso. E assim, é um fato, né? Deus é geográfico. E aí? Ai, Natália, mas a religião diz, a Bíblia diz. Tudo bem, eu sei o que a religião diz e o que a Bíblia diz. Agora eu quero entender o que as outras pessoas conseguem tirar disso, quais são as reflexões diversas, né? Fora as nossas cristãs. É isso que eu quero entender, né? Por isso que o quadro é Fé em Cheque. E aí, gente? De que lado você tá? Você concorda com a Bíblia, que fala, né, que nós temos que anunciar e etc. Ou você também pensa que Deus, ele é geográfico e tecnicamente teria beneficiado algumas pessoas e outras não? E como essas pessoas que possivelmente nunca terão a facilidade de conhecer ele devido à sua posição geográfica, influência cultural e etc., poderiam ser salvas sem ouvir sobre a fé? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está na Bíblia em Hebreus. Como isso seria possível? Para se pensar, né? Eu sei, você tá assim como eu, assim, estremecido? Porque eu tô, galera, próxima. Essa aqui é polêmica, gente. Se a Bíblia... Vou até ler porque eu tô sem óculos, eu uso óculos, tá, galera? Com licença. Se a Bíblia, ela é sagrada e não se pode modificá-la, por que
a igreja decidiu o que seria reconhecido oficialmente ou não. Bom, o que aconteceu, gente? Eu sempre olhei a Bíblia como a verdade absoluta, né? Durante esses meus 11 anos aí de cristã. E assim, eu nunca, não sei você, mas eu não sei que planeta também eu tava. Eu não sabia que tinha alguns livros que não foram colocados ali no conjunto de livros da Bíblia. Eu não sabia. E aí a gente vai pesquisar e a gente encontra a parte de que a Igreja Católica, ela separou alguns livros, né, que era mais... que não tinham tanta, sabe, discordância, que concordavam melhores entre si, e decidiu aí o que seria colocado na Bíblia e o que não seria. Mas aí a gente entra no ponto. Se a Bíblia a gente não pode modificar, alterar, tirar, nem pôr uma vírgula, isso está escrito, por que eles fizeram essa, vamos dizer assim, manipulação, né, e organização, sei lá como você vai chamar, e decidiu o que ia e o que não ia para a Bíblia? Eles decidiram o que seria sagrado e o que não seria sagrado. Peraí, então até que ponto esse livro é confiável? Gente, é difícil, né, gente? É difícil quando a gente começa a olhar todos os pontos. Até que ponto esse livro seria confiável? Porque tecnicamente ele já foi manipulado só nessa escolha de o que seria e o que não seria incluído nele, né? Decidido por homens. Ai, Natália, mas eu sei quem orou e pediu direção espiritual para Deus, mas tá escrito que não pode alterar nenhuma vírgula, nem tirar, nem pôr. Por quê? Porque eles tiveram essa liberdade de fazer isso, né? E tem que pensar. E aí, gente, vem aquele questionamento que dói, né? Porque a gente monta a nossa vida inteira baseada no livro, crendo que o livro tem a verdade absoluta. E daí tu se depara com isso. É de estremecer, é de deixar o coração assim, sem ar. Não sei você, mas é um ponto que eu também tenho pensado, gente. Até onde isso é confiável. E tem mais, tá? A gente vai olhar aí a cronologia, quem escreveu a Bíblia, mas esses são só os 3 primeiros, tá bom? Então esse é um ponto que eu também tenho pensado, gente. E assim, abala, gente, dói, né? Dói, assim, dá um frio na barriga. Porque pra mim, gente, era um livro intocável, assim, né? Eu aprendi, assim, na religião. E a gente não aprende a questionar nada. Então, para de me julgar, que eu sei que você também já fez isso. Se você não fez também, vamos fazer junto comigo. Vamos lá. Por que não questionamos crenças? Isso vai ser o que a gente ia acabar de conversar, né? Que a gente foi ensinado a não questionar. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu fui ensinada a crer em Deus desde muito nova, muito cedo. E a gente não foi ensinada a questionar. Todas as vezes que a gente chegava lá no padre, porque eu também já fui católica, tá? Quando a gente chegava lá no padre, a gente chegava lá no pastor e perguntava: mas pastor, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Não era muito mais fácil ele ter deixado o povo ir? Menina, não pode fazer esse tipo de pergunta, não. Deus é Deus inquestionável. Não, porque tá escrito assim e assado. Você tá sendo profana, você tá sendo leviana, isso, você é ser rebelde, não pode fazer esse tipo de coisa. Então, assim, a gente acaba sendo desencorajada a perguntar as coisas, né? E foi isso que aconteceu comigo, né? Tô dando meu exemplo. Então, assim, vamos comigo questionar, vamos comigo se perguntar por quê, pra quem, onde, como, por quê. E vamos chegar às nossas próprias conclusões, né? Sobre a nossa vida. Eu separei uma frase aqui pra você, pra resumir esse quadro que a gente vai começar agora. E eu espero que você acompanhe, que você curte, comente, compartilha, se inscreva no canal e vamos pensar. A frase é essa daqui, ó. Nascemos em um mundo que já decidiu por nós o nosso nome, a nossa crença e moral. E passamos a vida defendendo e morrendo por coisas que nunca escolhemos. Gente, essa frase, ela é muito forte. Imagina você lutar e morrer por coisas que você não foi capaz de escolher por você mesmo, entende? Eu não sei se eu quero isso, eu não sei se isso é realmente a minha escolha. E pensando sobre essa frase, que eu decidi começar tudo isso, sabe? Eu quero saber o porquê eu acredito em Deus, eu quero saber se eu aprendi,
se isso é costume, se realmente é crença, se realmente é fé, se isso faz sentido pra mim, porque nascer, defender e morrer por uma coisa é muito sério. Então que seja pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias ideias e por aquilo que nós concordamos, tá bom? Até a próxima!